Já coloquei. Sejam bem-vindos, é um prazer estar com todos aqui. Hoje vamos tentar aqui, às vezes, ficar mais eu e a Débora, mas todos vocês aqui que quiserem tirar dúvida, quiser compartilhar, é muito importante. Mas na semana passada a Débora falou de um assunto e todo mundo ficou assim, ó. Então, ó, eu já peguei aqui, ó, papel e caneta que eu quero anotar as dicas, tá bom? Então, você já pegou? Pega aí, é muito importante, tá? Quando a gente anota, a gente grava melhor. E até porque a memória da gente é falho, e aí vamos supor, ai, como que é mesa? Eu vou ali na anotação e vejo, né? Mas, Débora, conta aí para nós. A gente está ansioso para saber quais essas dicas, porque às vezes tem pessoas de alta, né? Vamos falar assim, da alta aí que às vezes a gente fica assim, como abordar essa pessoa? O que que falar com ela? Conta aí pra Eita, gente, Débora. vou contar para vocês. Deixa eu só compartilhar a tela aqui que eu vou contar tudo para vocês. Obrigada, viu, Fê, pela oportunidade. Porque, na Uhum. verdade, quando a gente entra para Timor, a gente quer levar saúde para as pessoas. Porque a gente vê o resultado em nós tão bom e tão rápido. Alguns demoram mais, mas hoje a maioria das pessoas que estão aqui vê o resultado rápido. Aí já impulsivamente já quer levar o resultado para as pessoas. Só que quando algumas coisas não começam a acontecer do jeito que ela espera, ela fica se perguntando: o que que eu fiz de errado? Já aconteceu isso com vocês? Coloca aí. Se já se perguntaram assim, o que que eu fiz de errado? Sim ou não? Se já aconteceu, coloca assim. Se nunca aconteceu, ótimo. Aí escreva no chat aí, ó. Já aconteceu. Por que que ninguém compra na minha mão? Por que que ninguém fala comigo? Por que que ninguém aceita meu produto se meu produto é tão bom? Gente, na verdade, eu vou contar uma coisa para vocês. Você é produto do seu produto. E você precisa mostrar que o seu produto está fazendo diferença. Isso é verdade. Aí o que acontece? Depois que você mostra que seu produto, você se convence do que aquilo que você apresenta vale a pena, as pessoas têm que ver em você que aquilo que você apresenta vale a pena. Então, será que a sua imagem pessoal, ela também é importante? Olha que interessante. Será que aquilo que eu apresento faz diferença da maneira como eu me apresento? Não é só o que eu apresento, é como eu me apresento. Quando a gente anda na rua, aí a gente vê assim, ó, um policial, você já sabe que é um policial, pela roupa que ele está vestido e pela postura que ele se põe. Todo mundo já sabe que ele é um policial. Quando a gente vê assim uma pessoa, ou um advogado, ou uma pessoa de alto padrão, você já percebe pelo modo como ela anda. Então, nós temos aqui na sala pessoas de várias classes, vários níveis sociais. Então, o que que acontece? Nós vamos manter a nossa conversa, será que do mesmo padrão de uma pessoa bem roçaliana com uma pessoa com tipo um juiz, um advogado? Não tem como. Mas às vezes fala, mas eu não sei falar assim. Mas você pode aprender. E a gente vai falar, sabe por quê? Com pessoas de alto padrão, porque olha que interessante essa frase aqui, ó. Como vender para um cliente rico? Lembrando que o problema dele não é dinheiro. Então, se você falar assim, ó, eu não consegui vender para aquela pessoa porque ele está sem dinheiro, não é verdade. Né, Fernanda? Não tem como dizer assim, ó, ele falou que está sem dinheiro, não tem cartão. Isso não é verdade. Então, a gente vai ter que analisar o que está de errado em nós. É isso que a gente vai ver, ó. Então, vocês vão marcar, gente. Olha que legal. Se quiserem até printar essa tela aqui, ó. A gente vai falar sobre esses 4 temas. O seu posicionamento antes de abrir a boca. Clareza de técnica sem complicar. Prova concreta e segurança emocional. Então, olha, é, a gente vai mostrar não só a solução do problema que a gente tem, esse projeto maravilhoso,
A gente vai mostrar para ela que o nosso projeto faz a diferença na vida dela, mas como eu falo desse projeto? Eu mostro segurança quando eu falo desse projeto? Então, gente, olha que interessante isso. Vou agora descompartilhar aqui para olhar aqui um pouquinho para vocês. Olha que legal. O cliente, ele, quando você chega no ambiente para você falar com uma pessoa de um alto padrão, ela já começa a te avaliar de cima a baixo. Ela já começa a ver o seu jeito de falar, o seu jeito de se postar, suas mãos, se você está nervoso, se você não está. Se você já tem costume de falar com pessoas de alto padrão ou não. Você já comunica com ela sem precisar falar nada. Não é verdade isso? Então, isso já é psicológico, isso é certo, é científico, é correto. A pessoa já começa a te avaliar, a te analisar sem você precisar falar nada. Então, o que acontece? O que você então vai ter que aprender? A falar bem. Se for preciso, gente, faça um curso sobre comunicação. Coisa simples. No YouTube tem até várias dicas de como se falar. Por mais simples que nós formos conversar com a pessoa, mas a gente precisa mostrar autoridade. Isso é muito importante, você mostrar a autoridade daquilo que você vai falar. Então, o modo como você chega, o modo como você se porta, mostra que aquilo que você vende ou aquilo que você oferece, ele também tem um alto nível. O nosso projeto de saúde, gente, ele é de alto padrão. Então, ele é importante. Então, a gente não vai desvalorizar o que a gente oferece pela maneira como você oferece. Isso é muito importante ver. Não é difícil para ninguém, não. Então, o problema já começou em você. Se você está dizendo que é difícil para mim, então já começou em você. Não é difícil. Então, o que que acontece, gente? Você vai começar a analisar como é que eu vou. Quando você vai falar com uma pessoa, você vai vestida, olha que interessante, apresentar seu produto como se fosse com esse copo, ou apresentar o produto como se fosse essa taça. A água, ela cabe nos dois, não é verdade? É ou não é? Fala aí, a água não dá para servir nos dois copos? Fala sim ou não? Dá para servir? Agora, a diferença é o valor que tem no que você serve. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quem falou que é difícil para mim, se valorize. Só um instantinho, gente, que eu acho que tem gente batendo no portão, só um instantinho. Interessante esse ponto, né, gente? Que a Débora trouxe aí. Nesses últimos tempos, eu tenho estudado bastante, fiz vamos falar assim, alguns cursos. Deixa eu ver aqui. Ela volta aqui, vai voltar. E isso que ela está mostrando aqui para muito importante, tá certo? Eu observei que a gente precisa falar assim, ó, tá? E até escolher roupas, vamos falar assim, ó, que vão vender também. Ah, mas é roupa chique? Não. É só a gente estar bem vindo, apresentável. E com isso eu até é uma dificuldade minha, viu, gente? Às vezes pode ser de vocês desfazer de algumas roupas que não, vamos falar assim, ó, que não ajuda tanto, tá? Então, Verdade. só tô compartilhando isso enquanto você estava lá, viu, Não, Débora? pode ficar à vontade, é porque bateram no portão, mas já foi resolvido. Ô, Fernanda,
Na verdade, Fernanda, a gente não Bom precisa vestir. dia, gente. Oi? Bom dia. Vou Só esta- continuar. Bom dia, bom Ó, dia. na verdade, gente, a gente não precisa vestir caro. É, A gente tem até opções na internet, essa Shein, Shopee, que vende roupa boa, em boas condições, baratinho, né? Eu comprei um vestido de chique esses dias por um preço que dá para você, muito mais barato do que na minha cidade. A gente tem como se vestir bem, mas não é que a gente vai ficar chique, não é isso. Mas tudo fala sobre você. Então a questão é, as pessoas valorizam o seu trabalho pela maneira como você apresenta. Mesmo que você está em casa, se uma pessoa vem na sua casa conhecer o seu produto, a maneira como você fala dele mostra que você valoriza. Se você ficar gaguejando, olha o segundo tema aqui, ó. Pode anotar aí o segundo tema, que fala assim, ó, clareza técnica sem complicar, que é essa parte aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Veja a diferença aqui, ó, desse empresário. Tá dando para vocês verem a foto? Tá dando para ver a foto? ainda não. Para Não, mim deixa. não, mas Então, peraí que eu vou colocar de novo aqui, ó. Deixa eu ver se abre agora. isso. Olha que interessante. Os dois trabalham com oficina. Os dois trabalham com oficina. São mecânicos ou donos de oficina. Mas olha a maneira como um se apresenta e olha a maneira como o outro se apresenta. Você levaria seu carro para ser consertado em qual das duas oficinas? Mesmo que o preço seja basicamente o mesmo, mas a maneira como a pessoa se apresenta, você confia ou desconfia. Então, essa que é a questão. Mesmo você em casa, sabe o que que eu aprendi, gente? Eu aprendi uma coisa. Mesmo a gente em casa, no dia que você for trabalhar com a Timol, mesmo dentro da sua casa, vista-se como se você fosse sair para trabalhar. Você vai se sentir bem melhor. Isso é legal, sabia? Isso me faz sentir bem. Eu trabalho 2 dias com a Timol em casa. Eu trabalho 2 dias com a Timol em casa. Só que no dia que eu trabalho, vou trabalhar com a Timol, que eu vou atender uma pessoa no telefone, até a maneira como eu estou vestida, eu já visualizo como se ela estivesse me vendo. Isso é importante. Então, isso é muito bom. Olha que interessante também. Uma coisa que você não precisa falar também é ficar falando difícil. Não é difícil para nós a gente falar difícil, a gente precisa ter conhecimento. Então, escreva assim, ó, preciso conhecer o que eu apresento. Você saberia explicar o que é fluxo magnético? Você já estudou sobre o que a pedra dolomita ela faz e de onde ela vem? Você já parou para pensar quantos por cento numa pedra dolomita tem cálcio e quantos por cento tem magnésio? Já parou para estudar isso? Gente, isso daqui é uma questão de você conhecer o que o produto ele te oferece. Você sabia que o infrared, ele é como se você estivesse tomando os raios solares da manhã ou os raios solares da tarde, o efeito é o mesmo? E os médicos pedem para a gente tomar sol? Então, gente, é conhecimento. Isso não é difícil, é o produto que você tem na mão. Fala aí, concorda com isso, sim ou não? Fala, sim, eu acho que é interessante ter conhecimento. Não, Débora, é isso ou não? Fale para mim. Tá vendo? Isso é difícil para vocês? Não é não, gente. Então, por exemplo, você conhecer o que você tem na mão, isso é importante. Não é verdade, Fernanda? Você concorda com isso? Perfeito. A gente precisa ir conhecendo. E eu gosto muito de ter um caderno e anotando essas informações mais relevantes. Exatamente. Uma coisa que eu achei interessante, anotem aí, eu vou só remover a Fernanda aqui, mas depois ela vai voltar. Anotem aí, gente, diferença de fluxo, o que que é um fluxo magnético, isso é muito interessante. Agora, sabe o que que aconteceu essa semana, gente? Eu conversei com um repórter e ele me chamou baixinho e falou assim, por que que você acredita tanto nesse projeto?
Eu falei assim, porque você já tomou uma água de rio, diferente de uma água de mineral, de torneira? A diferença é que esse aparelho ele faz com que a água você estivesse tirando da fonte. Só isso. Você não precisa falar muita coisa, mas você tem que falar com segurança. Então, a segurança daquilo que você oferece, isso é importante. Clareza técnica. Então, o que acontece? Se você ficar florindo demais, se você falar demais, a pessoa vai ver que você está empurrando alguma coisa para ela. Se você ficar gaguejando, ela vai achar que você não está entendendo o que você está querendo oferecer. Então, você tem que mostrar simplicidade, conhecimento, e você tem que falar de forma simples, mas com autoridade, firmeza. Até a sua postura, se você ficar assim, aí a pessoa não vai dar valor àquilo que você está dizendo. E é interessante que esse repórter que eu conversei com ele, ele olhou para minha irmã e falou assim: essa daí sabe vender de verdade. Só Aí o jeito que sim. eu falei com uma frase simples. Ele, essa daí é boa vendedora. Então, a questão, gente, você na sua conversa, a pessoa já percebe aquilo que você oferece. Terceiro ponto, já estamos acabando, viu? É coisa simples, mas isso é importante, porque isso me fez a diferença ao apresentar meu produto, porque aqui na minha cidade eu já estou entrando num outro nível. Eu estou num grupo de mulheres empreendedoras da minha cidade. Eu vou lá de qualquer jeito, gente. Se as empreendedoras elas me convidaram para apresentar o meu produto de alto padrão, por que que eu iria lá de qualquer maneira? Fala aí para mim. Você iria de qualquer maneira? Se uma pessoa, se um juiz, um advogado, um médico, um dono de uma loja pede para conhecer o seu produto, você vai do jeito que você está em casa? É claro que não. Então, tudo isso você tem que. É isso aí, jamais. Então, o que que acontece? Vamos aqui, agora, prova concreta. Isso daí vocês sabem. Gente, o que que é prova concreta? Ó, o cliente de alto padrão. Ele não acredita se você ficar falando, olha, eu sou uma boa vendedora, eu já trabalho muitos anos com isso é bom para mim. Isso não precisa. Sabe o que ele quer? Ele quer saber se tem outras pessoas do nível dele que já usam esse projeto. Então, se você consegue apresentar para uma pessoa, ela fica para poder usar, então você já consegue fazer com que aquela pessoa mostre para outros e te indiquem. É importante isso. A gente não precisa de indicação? Quando a gente oferece nosso produto, ele não precisa ser indicado. Então, quando essa pessoa de alto padrão, você está conversando com ela, ela fala, e você já ofereceu assim, ele já pergunta. Então, se você não falar, eu quero que você experimente. E se ele gostar, ele vai indicar para outras pessoas. Mas o que que você precisa ter? Provas sociais. Nós temos o nosso site, aguamag.com. Não, aqui ó, até a Marilene está falando assim, ó. Então, quem toma água magnetizada não precisa tomar vitamina D? Claro que precisa, se o seu corpo necessita. É diferente. É diferente. Gente, o que que o nosso projeto de saúde? Olha que o conhecimento é importante. O que que o nosso projeto de saúde ele faz na sua vida? Potencializa qualquer tratamento. Aqui está dizendo que ele tem vitamina D? Não. Aqui está dizendo que ele tem o infrared. O infrared é como se você estivesse tomando, porque ele penetra nas suas células. Ele facilita entrar no seu organismo a água, as vitaminas e leva os sais minerais onde precisa. Não é isso, Fernanda? Aí Exatamente. o que que aconteceu comigo, gente? Eu, por conta de um problema de saúde que eu tenho, eu precisei tomar injeção de vitamina D. Então, isso acontece. Você não vai deixar de tomar vitamina porque você tem esse projeto de saúde. Ele vai ajudar a vitamina a fazer o efeito mais rápido. É esse o cuidado que você tem que ter. Olha o conhecimento como ajuda. Fala, Fernanda. Então, esse ponto é muito importante, essa pergunta, só aproveitando aqui, tá? É, vamos supor, uma pessoa vai adquirir o nosso projeto, ela vai deixar
eu falo assim, não, então eu não preciso tomar mais vitaminas, ela vai continuar. Gente, não fala para a pessoa deixar nada assim, viu? Deixa ela usando para ir depois. O médico, ela vai observando e aí vê que às vezes pode tirar. Principalmente a vitamina D, gente, a vitamina D, ela é produzida no nosso corpo se a gente tomar sol no meio do dia, com o corpo totalmente, né, a maior parte descoberta, de biquíni, Liberta. tá bom? Meio-dia, meio-dia. É, então, vamos falar assim, esse sol do início do dia, do final do dia, ele não vai ter esse poder de produzir tanta vitamina D no nosso corpo, tá bom? É isso En- mesmo. Então, é só um detalhe aí no caso da vitamina D. É importante a pessoa continuar. Vou dar aqui só o meu exemplo. Eu, antes do projeto, eu já tomava e tomava vários magnésios diferentes, sempre mudando, tá? Por orientação de nutricionista. Quando eu comecei o projeto, eu falei assim, gente, será que esse trem tem magnésio mesmo? Então aí eu tirei, eu parei de suplementar magnésio e continuei só com a água. Aconteceu algo assim, ó, que eu não esperava. Meu magnésio foi lá nas alturas, só com a água. Mas pode acontecer de um cliente, às vezes, não acontecer assim como aconteceu comigo, tá? Hoje, às vezes, eu já preciso suplementar algum magnésio. Tá bom, gente? Porque eu descobri que o magnésio é muito importante quando a gente está muito estressado, né? O nosso corpo gasta muito. Então, às vezes, o nível de estresse aumenta. Bom dia, meu bem, vem cá. Aí o nosso corpo vai precisar mais de magnésio. Então, às vezes, a pessoa continua, tá? Ela usa a água, mas continua aí com a suplementação que ela tem. Aí fica só essa dica. Só isso aí, Débora. Mas é verdade, sabe por quê? Deixa eu só resolver aqui. Sabe por que que isso é interessante, gente? Porque, na verdade, se você estudar sobre o magnésio, existe mais de 30 tipos de magnésio. O magnésio ele atua em várias funções do seu organismo, para digestão, para desinflamação, para muitas coisas. Então, não é só esse o nosso magnésio que tem o nosso aparelho, ele é um hidróxido de magnésio, é como se fosse a nata, ou a parte principal. Então, o que que acontece? Eu continue fazendo uso de todas as vitaminas, porque eu tomo suplementação. Tem outras vitaminas que o nosso corpo precisa. Quando a gente passa a estudar sobre o corpo humano, o que precisa, cada vitamina é para uma função. Então, é isso, é necessário. Mas voltando aqui à prova social, o que uma pessoa ela vai querer saber? Se já fez efeito em alguém. Então, gente, quando você vender o produto, oferecer o produto, passar para alguém, faça o pós-venda bem feito. Por que você precisa fazer um pós-venda bem feito? E, se preciso, faça um vídeo. Tira o antes e o depois, tira uma foto de antes e depois, converse com a pessoa, acompanhe a pessoa, para que quando você for mostrar para uma outra pessoa, você tenha a sua prova social de que deu resultado. Tente fazer o melhor possível. Mesmo que você fale, eu não sou bom em vídeo, tire a foto. Peça para a pessoa tirar a foto, ou então você pode até pedir para alguém filmar para você. É muito interessante que nós temos aqui a Maíra, que é top das galáxias em fazer vídeos. Só que eu achei interessante que ela colocou nós para poder fazermos o nosso. Porque não é só ela que oferece nosso produto na Timol, todos nós oferecemos. Então, todos nós precisamos ter os nossos clientes. Como é que uma pessoa onde você mora, você prefere que a pessoa onde você mora e o que você oferece adquira o aparelho na sua mão ou na mão da Maíra? Adquira na minha mão ou na sua? Adquira com a Fernanda ou com você? Isso vai depender de como você apresenta. É o mesmo produto, mas é a maneira como você apresenta, a autoridade que você mostra. Isso é importante. Então, o que acontece? As pessoas, elas vão confiar naquilo que você fala se você tem autoridade.
Isso é muito interessante. Agora, sobre a sua segurança emocional. Esse é um ponto muito importante, o quarto ponto. A sua segurança emocional. Aprenda a aceitar o não como resposta. Não é todo mundo que vai ficar com o nosso aparelho, porque, na verdade, ele não está rejeitando o seu trabalho, ele está rejeitando ele mesmo. Né, Sofia? A Sofia está querendo comentar? Então, não é todo mundo que vai aceitar. Gente, eu fiz um estudo ontem, e olha que é interessante. Por exemplo, de 10 pessoas, 30% vão querer ficar com o nosso projeto. Os outros 20% vão ficar na dúvida. E 50% não vão dar bola. Agora, aqueles 30% que ficou com o seu projeto, você atendendo ele muito bem, ele vai conseguir mostrar para aqueles restantes dos 50% o quanto aquilo que você ofereceu é importante. Então, você tem que aprender. Você não tem que ficar só na defensiva. Porque quando você for apresentar para a pessoa, não mostre assim, ó, eu te dou promoção, ó, eu vou te dar um desconto. Se você ficar, eu te dou, fica aí, ó, que eu não empurre para a pessoa, porque se ele perceber que você está desesperado, ele vai falar, tadinho, ele não precisa, você não precisa mostrar seu desespero. Você vai mostrar para ele tranquilidade. É interessante que a sua postura, a sua inteligência, a sua consistência, a sua energia. Muitas pessoas falam, eu gostei da energia daquela pessoa, gostei do humor, gostei da. Eu senti assim aquela atração, o jeito como ela fala me atraiu, me inspirou. E isso daí, gente, realmente conecta. A gente se conecta com a pessoa. Assim como você conecta para o bom, você afasta também. Isso vai depender de como você apresenta o seu produto. E também você vai demonstrar aqui essa confiança. Agora aqui, ó. Quando você vai apresentar esse nosso projeto para as pessoas, essa semana mesmo, semana, não, esse mês, eu falei com um médico. E aí ele falou assim sobre o efeito placebo. Você já estudou o que é efeito placebo? Ele só falou assim: você se sente bem com essa água? Eu falei, claro, ela mudou minha saúde. Porque isso para mim tem efeito placebo. Mas eu conversando com o radiologista, ele falou assim: Débora, não se preocupe. Muitos deles usam, mas eles não vão oferecer para os pacientes dele. Aqui na minha cidade, uma empresa farmacêutica abriu 8 lojas na cidade de farmácia. Você acha que o médico ele vai deixar ele vai ficar deixando de falar sobre o nosso projeto assim? Não, gente. Ele vai deixar de falar do remédio? Não. Então, da medicação, é importante, você vai associe o nosso projeto com o que ele recomenda para os seus pacientes. Então, é isso que a gente tem que falar, olha, reconhecer que o nosso projeto ele precisa ser usado com as medicações. Isso que é importante. Então, você tem que aprender essa linguagem, mostrar essa postura, e estar preparado para receber o não. Porque a vida toda, nossa vida não é só de sim, não é só disso, né? Em qualquer situação, nós vamos ter nãos. Então, entenda isso, aprenda isso, porque isso vai fazer diferença. E uma coisa que é interessante, que eu vou falar aqui para vocês, olha que legal sobre isso que eu falei para vocês, ó. O copo, você consegue beber água num copo desse e matar a sua sede, né? E ele é rápido, é direto, é funcional, é prático. E as pessoas elas vão comprar um copo porque ele é barato, né? Assim? Agora, sabe o que é interessante? A taça, ela também consegue matar a sua sede, mas ela eleva a percepção. Ela cria o desejo, ela cria um status, uma emoção. Quando você pega uma taça, parece que você bebe água de uma forma até mais diferente. É verdade ou não é? Concorda comigo? Quando alguém te oferece água e uma taça, você fala, ai, será que eu mereço isso? Fala aí, sim ou não? Se já acontecesse com você. Você já chegou na casa de alguém, a pessoa te ofereceu o copo numa taça ou ela geralmente oferece num copo?
É assim. Então, sabe por quê? Ó? Você tem valor. Se considere como essa taça. Você tem o seu valor. Você não tem preço, você tem valor. Então, a questão é, olha que interessante aqui, ó. Você não está só entregando algo, você está oferecendo um projeto de saúde e você está mostrando para a pessoa o valor que você e aquilo que você oferece tem. Então, não se esqueça disso. Aquilo que você oferece é tão valioso quanto o valor de uma taça preciosa, porque ela vai matar a sede da pessoa, mas ela vai se sentir mais segura pela sua postura. Eu fiquei até mais bonita com essa taça, não foi? Então faça isso. É isso aí, tá bom? Olha aí, ó. Faz 20 anos que alguém me ofereceu água na taça, eu me lembro e nunca esqueci. Olha que coisa linda. Então, faça isso, gente. Ofereça também. Para isso, todas as pessoas que chegam na minha casa, eu tenho um projeto maravilhoso. E eu vou dar água para a pessoa que chega na minha casa nessa taça. Porque além do projeto maravilhoso que é Salva Vidas, ele tem o seu valor. Olha que legal. Era sobre isso que eu queria falar com você. Espero que vocês utilizem e aprendam e coloquem em prática. Isso vai ser útil. Espero que seja útil para vocês. Tá bom, Fernanda? Tá bom. Né? Eu acho que nós precisamos comprar umas taças aqui, né, Sofia? Uhum. Precisa, né, filha? Deixa. Ela quer ouvir mais você, Débora. Sério? Ai, Sofia, então eu vou falar uma coisa para você. É, Quando eu te também. Eu encontrar, gosto. você gostou? Quando eu te encontrar, Sofia, eu vou te dar uma taça de presente. Combinado? Combinado? Vou te dar uma taça de presente. Eu sei que logo, logo eu vou te encontrar. É isso aí, gente. Gostaram? O que que vocês acharam dessas dicas, gente? Eu amei. Eu amei também. Criança é sincera, hein, gente? Vocês gostaram? Qual dessas dicas aí vocês vão querer colocar em prática, gente? Deixa aí. É, é, é. Oh, Conta aí, gente. Então, ó, gente, não se esqueçam, ó, quem é aquela pessoa lá no início que falou para mim é difícil, não é não, tá? Então você vai começar primeiro, o cliente que você for oferecer o nosso produto, se você acha que é difícil falar assim, ele não vai aceitar o produto de você. Então, se dê seu valor. Se preciso, gente, se for preciso mudar o nosso modo de pensar, estude sobre isso, faça terapia, procure Fernanda, que é terapeuta. Eu estou estudando terapia, eu estou fazendo terapia. A gente precisa mudar as nossas tradições. A gente precisa mudar os nossos costumes, não é verdade, gente? Porque principalmente, antigamente era assim, ó. Antigamente, eu estava esses dias assistindo até um filme. Ó, gente, rico não pode casar com pobre. Tem gente que não falava isso? Não mexe com gente de classe social, senão que não vai dar certo. Gente, isso são tradições. Então, o que que acontece? Você mostrando o seu valor, você chegando com a sua posição, ninguém vai perguntar quanto que você ganha. Ela vai olhar para você e já vai querer saber o que você oferece. Então, quando você for falar do projeto, mesmo que você vá com uma roupa simples, mas que ela seja apresentável para que você mostre o seu valor. Vocês concordam com isso? Fala aí se você concorda. Dá um like aí se você acha isso, que isso é certo. Não é verdade? Fala, Zene. Pode dar para abrir seu áudio? Só abri o áudio mesmo, que eu não me arrumei, vou sair. Mas pode falar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Débora, amei suas dicas. Olha, no início, assim que eu entrei para Timol, igual a gente aprende todos os dias, que é uma transformação, tanto na aparência, tanto no falar, eu mudei muito. Eu fico olhando
no início dos vídeos, né, como que eram, como que vem melhorando, e eu quero melhorar mais ainda. E uma coisa eu fiz aí que você falou, que eu achei interessante, da roupa. Eu comecei a fazer os vídeos com umas roupas coloridas, aí depois eu fui mudando, sabe? Aí eu doei as blusas, igual você falou mesmo, às vezes a gente fica assim, não, vou ter que desfazer. E é mesmo. E assim, então essa dica da taça também gostei bastante, né? E meu marido comprou muitas taças aqui. É bom que quando eu fizer o evento, eu vou dar as taças, né, para as pessoas aqui, mas eu amei. E, inclusive, eu até pensei assim, eu vou levar uma taça, porque eu ando com água já no carro para me apresentar. Eu vou deixar a taça no carro, vai ser mais interessante. Eu gostei muito, viu? É interessante, gente, que nos eventos que a gente faz, geralmente a gente oferece nosso projeto de saúde uma água no copo descartável, não é? Então, se você vai fazer um showroom presencial, leve umas 4 taças e coloque assim na frente para você ver e bote perto de um copo descartável. E observe a pessoa que vai pegar a taça e observe a pessoa que vai pegar o copo descartável. Ela vai mostrar o valor que o seu produto tem. Isso é interessante, não é, Fernanda? Você concorda com isso? Muito interessante, gente. Tá vendo que é bom a gente vir pro treinamento? Sempre a gente aprende coisa nova. Muito bom, viu, Débora? Muito bom mesmo. Gostei demais da conta. E eu vejo que todo mundo gostou aqui. Gente, semana que vem com certeza a gente vai ter mais dicas aí, né? E aí eu tô muito feliz vamos falar assim, com essa equipe aí, com as meninas. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Débora, de coração, tá? A gente vai falar um pouquinho agora, gente, sobre binário, tá? Vamos mudar aí o assunto radicalmente, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre binário agora. Por que que é importante a gente entender sobre binário? Porque o binário, ele é o bônus que mais paga na Timol, gente. Vocês sabiam disso? O binário é o bônus que mais paga na Timol. Eu vou colocar aqui, deixa eu ajeitar aqui. Preciso mandar limpar meu computador, gente. Ele acho que tá lotado demais. E aí demora. Mas bora lá. E vou dar aqui algumas dicas, tá? Para vocês. Então, esse vídeo que eu vou passar aqui é um vídeo que tem disponível na Timol mesmo, tá? Mas às vezes é um vídeo que você nunca viu, ou agora você vai ver com outros olhos, tá certo? Ganha no bônus de rede binária. Essa rede tem esse nome por ser uma rede bilateral, ou seja, com apenas 2 pernas ligadas diretamente em cada pessoa. Ao contrário da rede unilevel, a binária não se divide em níveis, mas sim por pernas, direita e esquerda. Toda pessoa que adquire uma franquia nova é inserida ou derramada na próxima posição disponível. Se você já estava feliz com o lucro da rede unilevel, com a binária vai ficar ainda mais. Sabe por quê? Porque diferente da rede unilevel, que você ganha até o 10º nível, a binária você ganha até o infinito. Ou seja, seus ganhos não terão limites. Mas então como funciona essa rede? Para ativar a rede binária, é necessário que você cadastre 2 pessoas. A partir do 3º cadastro, você já começa a ganhar. Quando as pessoas abaixo de você realizam compras ou cadastram franquias, os pontos dessas atividades são somados na perna que ela pertence. Nesse exemplo, vimos que uma perna ficou com 5.000 pontos e outra com 4.400 pontos. O que então seria o ganho em dinheiro de Rafael no bônus binário? No bônus binário, o valor é pago com base nos pontos da perna com menor pontuação. Esse valor vai ser de acordo com a franquia que você tiver.
Usando os pontos dessa ilustração, Rafael ganharia, se ele for prata, 16%, ouro, 24%, ou platina, 32%. No caso da franquia platina, esse valor pode chegar em até 60%, de acordo com sua classificação dentro da empresa. Lembra que te falei que trabalhando na Timol, aquela situação do início do vídeo é possível? O que então você está esperando? Venha ser Timol e traga qualidade de vida e independência financeira para sua família. Ganhos assim, só aqui, na Timol, unindo sonhos e saúde. Quem já tinha visto esse vídeo, gente? Não? Olha, quem já tinha visto esse vídeo? Mostra lá no grupo para nós. Eu não conhecia, não. É interessante esse vídeo, não é, gente? Olha que vários que não conhecia ainda. Olha, que legal. Eu não conhecia. Eu também não conhecia. Interessante. Então, vamos recapitular aqui algumas coisas. E no vídeo tem uma informação que já foi atualizada, tá? Ali, ó, para ativar o bônus binário, eu preciso ter quantas pessoas? Eu preciso indicar quantas pessoas? Duas. Duas Duas. pessoas. Muito bem, parabéns. Então, de cara, gente, já viu o benefício, a importância de você tentar indicar pessoas? Então, vamos supor, eu vim para Timó, eu quero vender, tá? E beleza, gente, né? Todo mundo aqui faz sua escolha, tá bom? Alguns querem focar na venda, né? Alguns faz venda e também forma equipe. Eu faço os dois, tá certo? E cada um comprou sua franquia, vai decidir o que fazer. Mas vocês viram, é só a franquia que vai pontuar e vai virar dinheiro no binário? Ou o produto também vira? Produtos também viram. Tá vendo? Ativou o binário. Sim, por conta da pontuação. Exatamente. Tá bom, gente? Então, ó, colocou. Tá vendo que é uma construção? Colocou a primeira pessoa, indicou a primeira pessoa. Gente, pode ser qualquer franquia, tá? Com a segunda pessoa, ativa o binário. No vídeo, ele fala que é a partir da terceira pessoa que você ganha, mas não é. A partir da segunda pessoa você já ganha. Tá bom? Então, já é uma atualização para vocês. A partir da segunda pessoa, no binário, você já começa a ganhar. Vou compartilhar aqui de novo e a gente vai continuando falando. E vocês viram que, vamos falar assim, ó, ele deu o exemplo do Rafael, né? Deu ali uma quantidade maior, né? Somou ali vários pontos, deu no vídeo 4.400 e mostrou ali, gente, que o valor que ele vai receber vai depender do quê? Da franquia que ele tá, não é verdade? Aí, como exemplo ali, mostrou se a franquia dele, né, ali deu prata, ouro e platina, a franquia dele é prata, ele recebe naquela conta, vamos por 4.400 vezes 16%. Se a franquia dele, aquele valor vezes 24%, o resultado é o que ele vai receber de binário. Se for platina, gente, começa com 32%. Então, quando eu virei para vocês, Ganha no bônus de rede binário. deixa eu aí, aqui ó, tá até aqui ó. Então, quando eu viro para vocês e falo assim, ó, eu tava de início na ouro
e vi que eu estava perdendo dinheiro, é por causa disso aí, gente. Porque o binário estava acontecendo e aí eu fiz a conta que só por eu estar na platina pagava o meu upgrade. E é isso que eu falo para vocês olharem também, tá bom? Às vezes, só por vocês estarem numa franquia melhor, às vezes já se paga o upgrade aí de vocês, tá certo? E aqui, ó, até mostrou, ó, o binário, ele é gerado quando há equilíbrio de pontos, pontos em comum dos dois lados. Então, sempre quando há equilíbrio, né, aí o binário acontece, tá certo? Só que também a gente, todos nós temos derramamento do binário. Vocês sabiam disso? Vocês estão me ouvindo, gente? Oi, oi. Quem tá aqui comigo? Eu estou ouvindo, Fernanda. Sim, eu sei do derramamento do binário. Estamos ouvindo Ai, sim. não, então tá ótimo. É porque ficou aqui e eu fiquei assim, Tá certo? dando para ouvir bem. Então tá ótimo. Então, onde que eu vou saber qual perna que eu tenho derramamento? O que que é o derramamento, gente? É quem está acima de mim quando coloca alguém. Lembra que o binário é só duas pernas. Então, aquela pessoa ela tem que ficar numa posição aqui embaixo, entendeu? Então, aqui, ó, aqui está o meu patrocinador, né? Eu estou aqui. Quando às vezes meu patrocinador ele cadastrou alguém, aqui vai ter que procurar uma posição. É a próxima posição abaixo. Então, com isso, às vezes, essa pessoa vai ficar lá embaixo, entendeu? Numa próxima posição. Com isso, quem está aqui no meio, todo mundo recebe derramamento. Quem está com o áudio aberto, É o dinheiro, Elton. Eu não tô feche, pedindo por comprar. favor. Deixa eu ativar aqui. Isso. Então, eu vou lá em editar cadastro, tá bom? Editar cadastro e associado, editar cadastro e rolo para baixo. Aqui, ó, vai contar para mim qual que é a minha perna de derramamento, tá certo? Todo mundo tem sua perna de derramamento, certo, gente? Viu aonde aí que vocês vão olhar qual que é a perna de derramamento? Por que que é importante? Porque nessa perna de derramamento vai aparecer ali pessoas que às vezes você fala assim, gente, quem que é essa pessoa que apareceu aqui para mim? Então, essa pessoa que às vezes aparece aí para você, às vezes você não conhece ela, mas ela te beneficia, tá? Porque ela foi derramada aí para você. Então, aqui, ó, é, às vezes vocês perguntam assim, ó, mas qual lado que eu devo cadastrar? Então, eu vou franquear uma pessoa. Qual lado que eu devo cadastrar essa pessoa? Aqui, ó, eu trouxe esse exemplo, tá? Por quê? Porque eu preciso escolher o lado, gente, antes de finalizar a franquia. Depois que finalizou e essa pessoa tá ali, eu não consigo mais mudar o lado dela. E todas as pessoas que essa pessoa cadastrar vai ficar daquele lado meu, vai pontuando naquele lado que eu tenho, certo? Então aqui, ó, quero a ajuda de vocês. Imagina que essa situação. Vamos aqui fazer o exercício juntos. Vou franquear uma pessoa. Analisa aí, gente, qual lado que eu vou colocar essa pessoa para ter o binário acontecer, né, aqui nesse momento. Que lado que eu devo colocar essa pessoa? Me ajuda aí, gente. Direito.
Direita. Uma pessoa falou direita. Por que direita? Porque tem menos. O lado esquerdo tem 3, o lado direito tem 2. Ah, tá. Então, eu quero outra resposta, gente. Quem concorda? É a pontuação. Então, qual lado que eu preciso colocar? Eu consigo enxergar aqui que eu estou dirigindo. Ah, Mas não, a então gente tá vai ver. beleza. Olha aqui, ó, vamos lá aqui. Aqui, ó, o que eu preciso olhar, gente, é isso mesmo, é a pontuação. Isso aqui é importante, viu, gente? Então, às vezes a gente olha só os bonequinhos aqui, ó, que vocês às vezes estão olhando, que desse lado aqui tá com 3, desse lado aqui, ó, tá com 2. Porém, gente, olha aqui, ó, o total de pontos desse lado tem 40.647, certo? E aqui tem pontos para pagamento já, esperando aqui entrar para fazer o pagamento. Olha aqui, o total de pessoas do lado esquerdo, 34 pessoas, do lado, né, direito tem 83. Mas o que que eu preciso olhar? É esses aqui, ó. Uma dica bem assim para vocês. Eu vou olhar qual lado tá zerado, tá bom? Então, o lado direito, ele teve muito mais pontos para pagamento do que o outro lado, tá? Opa, voltou aqui. Então, ó, se eu colocar aqui do lado direito, uma próxima pessoa vai somar pontos aqui, né? E vai ficar esperando aparecer desse outro lado para gerar o binário. Vocês entenderam esse ponto, gente? Vamos aproveitar aí e fazer pergunta. É agora que a gente tira a dúvida. É agora que a gente aprende. Por Ô, favor. Fernanda, então, no caso aí, seria colocar do lado esquerdo, que tem menos pontos, né? Exatamente. Do lado esquerdo. Eu olhava errado, Tá eu bom? olhava só as cabecinhas do povo aí. Tá Tinha vendo que mais e bom que tinha é o treinamento menos. aqui fazer ao vivo, né? E fazer o exercício? Que aí é assim, gente, tá? Então, olha aqui, esse ponto aqui que a Marilene falou é até interessante. Desse lado aqui, ó, não tem uma pessoa desse lado. Por quê? Porque a Silvana aqui, ela não colocou pessoa do lado dela, por isso que não tem gente daqui, ó. Todo mundo veio para essa perna aqui, ó. Esses 40.000 pontos que tá aqui, veio tudo desse lado da perna, dessa Silvana, tá certo? Porém, aqui pontuou bem mais. Aonde que vocês vão entrar para olhar o binário de vocês, gente? Vocês vão aqui em rede e vai ter binário. Aí vocês clicam e aí vai aparecer para vocês. Toda vez antes de fazer o fechamento, ativar a franquia, porque às vezes vocês fazem o pré-cadastro e a pessoa lá na frente resolve fazer o pagamento. Então eu aconselho vocês ir lá e olhar. A menos que, igual aqui, ó, nessa franquia, essa pessoa aqui, ó, tem 20 e tantos mil pontos a mais. Então, vai demorar equilibrar aqui esses lados. Então, aí ela pode ir em associado, editar cadastro e colocar lá embaixo. Qualquer coisa eu mostro aqui para vocês. Colocar lá embaixo já para todas as pessoas que entrar, ficar do lado, por exemplo, esquerdo. Porque aqui, ó, vai ter que entrar 20.000 pontos até equilibrar os lados. Depois ela vai olhar de novo, porque os lados podem mudar. Isso já aconteceu comigo várias vezes, viu, gente? Às vezes, aconteceu comigo assim, ó. O meu lado direito era zerado, tá?
E aí eu comecei a colocar do lado direito. Depois aconteceu que o meu lado direito veio muitas pessoas, aí o lado esquerdo ficou menos. Aí eu tive que passar para o lado esquerdo. Depois aconteceu do lado direito. Agora, né, na minha franquia principal, tá do lado esquerdo. Então vocês às vezes têm que observar isso, tá? Porque os lados vão mudando. Por que que o binário da Timol, ele paga no infinito? Por causa desse equilíbrio de pontos, tá bom? Porque se pagasse assim, gente, aleatório, qualquer ponto que entrava, aí não era sustentável, correto? Então é importante a gente ter isso em mente. Vamos aqui, outro exemplo. E agora, qual lado que eu vou cadastrar? O lado que tem menos pontuação. Mas nesse exemplo aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês. Ah, Nesse exemplo, gente. Nesse exemplo. Qual lado? do lado O que falta. lado que a pontuação for menor. Mas qual lado que tá menor? Eu não tô conseguindo. Deixa Nesse eu aqui, ver. os dois lados são iguais, né? Qualquer um dos lados. Está equilibrado, então qualquer um dos lados. Isso. Uhum. Mas só um minutinho, gente. Então, gente, quando assim, ó, tá igual, tá vendo aqui, ó, pontos, total de pontos tá igual, pontos para pagamento, ó, os dois lados, equilibrou tudo, gente. Tá zerado, os dois lados. Uma dica que eu dou para vocês é vocês olhar o lado de derramamento para colocar a próxima pessoa. Por quê? Porque aqui, ó, essa pessoa já colocou duas, tá bom? Colocou duas pessoas. Aí o que que vai acontecer? Às vezes, o patrocinador, e às vezes, gente, isso pode acontecer até, já vi assim, ó, até dois níveis acima, tá? Ele coloca uma pessoa lá e derrama. E aí, às vezes, a pessoa precisa trabalhar só o outro lado. Então, por isso que a informação do lado do derramamento é importante vocês saberem qual lado que eu recebo o derramamento de cima. Tem pessoas que às vezes não vai receber derramamento. Vocês sabem por quê? Ou quase nenhum derramamento. Vocês sabem por quê? Quando tiver inativo? Também. E tem outra situação. Quando está inativo, gente, não recebe derramamento, viu? Pessoa, Não é? dois. Agora eu vou. Alguém quer chutar? Quando eu não vou receber derramamento. Às vezes meu patrocinador está trabalhando, mas aí meu patrocinador acima está trabalhando, mas não cai nada para mim. Por que que isso acontece? Eu acho que é porque tem que ter duas pessoas na rede ativos. Boa, boa dica. Mas lembra, eu ativo o meu binário com duas pessoas, aí eu começo a receber. Mas mesmo eu não tendo colocado, o derramamento acontece para mim. Então, às vezes, o meu patrocinador, lembra que ele tem duas pernas, gente. E às vezes eu tô numa perna que essa perna já tá grande. Então, ele vai trabalhar a outra perna. E com isso, essas pessoas não caem
derramamento para mim, porque ele está trabalhando a perna menor dele, certo? Então, aí vão falar assim, ai, fulano, você cadastrou, mas não caiu aqui para mim? Por quê? Porque às vezes ele está trabalhando a outra perna dele, tá? Por isso que cada um precisa olhar para o seu escritório, isso é individual, tá certo, gente? Deu para entender até aqui? É porque senão, se tiver acontecido derramamento, aí vai faltar perna para ele, né? Então, ó, lá no bônus detalhado, gente, aqui, ó, aparece aqui, ó, tudo que vem, que acontece no binário, viu? Então, aqui, ó, no binário, todo todo bônus que acontece vem aqui, ó, descrito. Vocês podem acompanhar. Vocês vão aqui, ó, em financeiro, bônus detalhado. Aí vocês vêm aqui, olha, tá certo? Então, aqui, ó, tá até uma simulação. Quando aí fala, que lindo. Eu posso? Quando aí fala, ó, bônus binário, que vai acontecendo aí, ó, né? Vai acontecendo, as pessoas vão entrando e vai acontecendo, gente. Isso realmente vai acontecendo, tá? Se a sua franquia é ouro, lembra, vai ser 24%. Se ela é platina, aí já é 32%, tá bom? Então, fica aí a dica. Quem às vezes quer só trabalhar com vendas, mas vale a pena você cadastrar pelo menos duas pessoas, porque você ativa o binário e ainda tem um outro ponto que nós não está aqui no assunto de binário, que é você passa a ser distribuidor, tá? A partir, ó, cadastrou duas pessoas. A partir do sexto combo mega que você compra da Timol, você passa a ter o desconto. Você passa a comprar ele por R$ 441. Todo mundo, os cinco primeiros, gente, não tem como fugir disso. Os cinco primeiros combo mega vai pagar R$ 525, tá certo? A partir do sexto que a gente passa a ter desconto. Passa a comprar ele por 441. Quem está no Brasil, né? Quem está fora, né, vai pagar em outras moedas aí, tá certo? Mas essa regra é para todos, certo? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, para finalizar, só aonde que vocês entram aqui. Deixa eu entrar na internet. E vocês vão falar assim, vai cadastrar alguém. Eu mudo. Então hoje vocês viram em como olhar, eu mudo o lado. Só um minutinho, tá entrando aqui lentamente, gente. Então, vamos entrar aqui. Olha. Oh, olha, pagou, filha. Que legal. Aqui, gente. Ó, então eu venho aqui, ó, para mim ver como que tá o meu binário dessa rede, eu entro aqui, ó, rede binária, tá? Anota aí quem às vezes tem dificuldade, aqui, ó, rede binária. Aqui vai me mostrar, ó, olha aqui. Daqui vocês até veem, ó. Esse lado aqui, ó, tá com 73 mil pontos, do outro lado tá zerado. Tá vendo? Então, todo mundo que
que às vezes eu vou colocar aqui abaixo dessa franquia, eu vou colocar do lado Zerado. zerado, do lado esquerdo, entendeu? Para acontecer o binário, tá certo? Às vezes, uma pessoa que está desse lado aqui, ó, cadastrou alguém, vai pontuar, gente, a pontuação que vai somando, tá? Mas naquele momento, visto que está do lado da perna maior, não vai acontecer o bônus binário, tá? O depósito de dinheiro. Agora, por exemplo, eu vou e eu quero mudar o lado. Então, onde que eu venho? Rede, anota aí. Rede, eu venho aqui em indicações diretas. E aqui, ó, por exemplo, gente, tá aqui, ó, Neus. Aqui tá vendo que o status está amarelo? Essa franquia não foi fechada. Toda franquia aqui, ó, que tá amarela é porque ela não foi fechada, certo? E a franquia que não foi fechada, olha aqui, ó, aqui, ó, perna, tá vendo? E tá vendo que me dá a opção aqui, ó, esquerda. Eu posso escolher a esquerda ou eu posso escolher direita. Vamos falar assim, ó. Eu vi aqui, tá certo, minha perna. Então, beleza. Pode fechar a franquia. Não, eu quero mudar. Eu quero colocar do lado direito. Aqui, ó. Eu venho aqui e coloco do lado direito, ó. Confirma a mudança do derramamento para o lado direito? Ok. Tá vendo? Realizado com sucesso a troca do derramamento para o lado direito. Ok. Tá certo? Fernanda, eu posso colocar aqui no automático? Pode, mas você não tem controle qual lado que vai derramar. Às vezes você fala assim, não, mas sempre vai colocar do lado menor. Nem sempre. Eu já vi que não é assim, tá? Nem sempre. Então, aí, às vezes, se você deixa no automático, às vezes o sistema vai lá e coloca do lado que você já tem muita gente. E aí não acontece para você o bônus daquele momento. Aí adianta ficar bravo? Não, não adianta. Fechou a franquia, ativou a franquia, não tem como mudar mais. Não adianta chorar. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, gente? Fernanda, Oh, explica direito aí, onde a gente. Direito não, de novo. Onde a gente vai para mudar o lado? gente, A eu gente posso vai. explicar depois? Surgiu uma urgência aqui, e eu acho que eu vou ter que finalizar, ou senão as meninas que estão aí continuam. Vai lá em rede. Uhum, Rede, indicações diretas, beleza. tá bom? E aí, qualquer outras dúvidas tiver, gente, no próximo a gente tira, tá bom? Ou qualquer coisa vocês me mandam aqui no privado, ou o seu patrocinador, as meninas estão aí com as suas redes também, tá? A Débora, Simone, Maíra, as Simones, tá bom? E Ô, nós estamos Fernanda, aí para ajudar só vocês. uma pergunta rapidinho. Por exemplo, eu sou líder de fechamento. Aí surgiu uma pessoa de outra rede, falou para mim assim: Ô Marilene, a minha patrocinadora sumiu, não me dá assistência, eu não tenho nem um líder de fechamento para me ajudar a fazer uma franquia. Você pode? Aí eu fiquei meio nessa dúvida, entendeu? Porque a pessoa não é da minha rede, eu nem conheço, eu posso ser líder de fechamento? Pode. Nós podemos ser líder de fechamento de qualquer pessoa, de qualquer rede. Ah, beleza, obrigada. Tá certo? A gente pode ser líder de fechamento de pessoas de qualquer rede.
Porém, a gente sempre aconselha vocês procurarem dentro da sua rede, tá certo, gente? Um líder de fechamento, mas eu posso fazer de outra? Pode. A Timol vai pagar, a pessoa colocando o ID ali, a Timol ela vai reconhecer seu trabalho, mesmo sendo de outra rede. É por isso que a gente fala que Timol é uma família, gente. Isso não existe em nenhum outro marketing, tá bom? Você pode ajudar pessoas de outra rede e isso acontecer. Porém, gente, eu aconselho vocês fixarem na rede de vocês. Se vocês estão tendo tempo para ajudar a sua rede, ajudar outras redes, beleza. Mas vai chegar o tempo que a gente não consegue, tá? Dar suporte para a rede e suporte para outras redes. E aí, quando isso acontecer, dê primazia à sua rede, tá bom? Gente, muito, muito obrigado. É importante manter ética, né? É. Tá bom? Certo. Mas não é proibido, viu, gente? Não é proibido. Às vezes acontece de, por exemplo, na minha rede, eu às vezes, vamos supor, eu vou conversar com um psicólogo, tá? E na minha rede eu não tenho nenhum psicólogo para me ajudar ali no fechamento. E às vezes numa outra rede tem um psicólogo. Você pode me ajudar a fechar com fulano? Entendeu? Então eles falam a mesma língua. Então às vezes vai ser de ajuda para mim. Tô dando um exemplo, tá? Então, É, mas mantenham, vamos falar assim, a ética mesmo, viu, gente? Mantenha ali, ó, tente te manter dentro da sua equipe, tá? Mas não é proibido, tá bom? Não é errado, mas dê primazia à sua equipe aí, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado, Débora. Obrigado, equipes, tá bom? Foi muito bom e no próximo a gente continua. Deixa eu ali dar atenção para minha legal. pequena. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Não.